Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália Valentim e por aqui nós vamos conversar sobre design de interiores, decoração e dicas para tornar o seu ambiente mais harmonioso, mais leve e mais feliz. Hoje o tema é muito gostoso, é um tema assim que traz um aconchego para o coração, que são dicas de como decorar o quartinho do bebê. As mães de primeira viagem que vêm me procurar têm muitas dúvidas em comum e eu resolvi criar esse vídeo para trazer um compilado de dicas e de informações que são valiosas aí para você, que eu espero que possam te ajudar nessa missão aí de criar um ambiente para o seu bebê. Gente, a primeira dica que eu gosto de dar e que eu acho assim que é essencial na hora de criar esse ambiente é priorizar os tons mais neutros, tons suaves, tons que vão trazer uma harmonia para o ambiente. Por que eu gosto de frisar isso? As cores, elas desempenham funções e elas desencadeiam emoções nas pessoas que estão nesse ambiente. Então a gente já tem vários estudos sobre a simbologia e a influência das cores no nosso estado emocional. Então, para um bebê é importante criar um ambiente, uma harmonia, um equilíbrio. E isso vai se dar através também da escolha de cores corretas. Algumas cores que eu gosto muito de indicar é, por exemplo, um verde clarinho, um azul, um rosa clarinho, amarelo. Então, todos esses tons mais suaves proporcionam esse ambiente mais calmo e mais acolhedor para o seu bebê. Uma segunda dica que eu sempre gosto de colocar, pelo menos em uma parede do projeto, é um mural. O mural é como um papel de parede que foi feito sob medida para o seu ambiente. E esse mural, ele é personalizável, então a gente pode criar efeitos, pode trazer personagens. E eu gosto de utilizar, por exemplo, alguns murais que são feitos de pintura em aquarela. A aquarela é super delicada e traz esse ambiente assim que remete super à infância, à delicadeza, à suavidade. E existe hoje em dia no mercado uma gama muito ampla de murais feitos em aquarela e feitos sob medida, dos mais variados valores. Uma terceira dica, se você não quiser colocar um mural, é legal colocar um papel de parede eu não indicaria colocar personagens, mas eu indicaria colocar cores suaves também, misturas, que podem criar um ambiente que pode ser utilizado a longo prazo sem que você enjoe. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês se inspirarem. Outra dica que eu gosto, que eu acho que é muito importante, é investir na iluminação correta. A gente tem uma iluminação principal, que é a responsável por iluminar todo o ambiente, e uma iluminação secundária, que a gente chama de iluminação difusa. Essa iluminação secundária, ela cria um ambiente mais acolhedor, mais harmonioso, porque a função dela não é iluminar completamente, é trazer pontos de luz para esse ambiente. Então, se você quiser colocar um abajur, né, que tem um tom mais amarelado, um tom mais quente e mais suave para um momento, por exemplo, de amamentação, para um momento específico de uso, é muito importante ter essas luzes de apoio, porque às vezes você acender aquela luz, né, de uma vez, pode criar um efeito que não é o que você espera, né, pode trazer uma agitação para o bebê. Então, ter esses pontos de luz difusa é muito bacana aí no ambiente. E muitas mamães, né, de primeira viagem não sabem o que eu preciso ter nesse quarto, né, o que é importante. Eu gosto de dizer que isso varia de mãe para mãe, mas alguns itens que são essenciais, que são importantes, eu gosto de orientá-las para que elas escolham se querem ou não adquirir esses itens. O primeiro deles, né, o berço, que é importante ser confortável, ter uma medida ali que se adeque ao ambiente, né? Não adianta colocar um berço muito grande num quarto que é menor, porque isso pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, procurar um berço que se adeque à ergonomia daquele ambiente, né? Que ele fique confortável ali dentro. Outro móvel que é muito importante é uma cadeira de amamentação que seja confortável, porque a mãe precisa de um espaço para ela criar uma conexão com o bebê, para ela descansar. Então é importante investir em uma cadeira de amamentação que permita que ela tenha esse momento, que ela tenha esse cuidado e esse descanso. Outro item que é muito importante é um trocador, né? Um lugar para você
trocar as fraldas do bebê, para você trocar a roupinha dele. Então é interessante prever isso aí sim no seu espaço. E um guarda-roupa. Esse guarda-roupa, se for um móvel planejado, é importante pensar a longo prazo. Ser um móvel que você vai conseguir utilizar mesmo depois de 4, 5 anos. Então aproveitar o máximo possível o espaço disponível aí do seu ambiente para que você possa utilizá-lo a longo prazo. Afinal, os móveis planejados têm um investimento um pouco maior financeiro. Outra dica que eu gosto de trazer é a questão sensorial, a questão do tato. Então, procure optar por tapetes com tecidos naturais, tecidos como algodão, tecidos mais orgânicos, porque esse tato que essas texturas elas nos trazem, elas remetem a um aconchego, elas nos remetem a algo mais íntimo. Então, é importante trazê-los para o nosso projeto. É importante também ter uma cortina com blackout, porque enquanto você estiver regulando o sono do bebê, para que ele possa ter uma experiência melhor aí nesse ambiente, para que ele possa se sentir mais à vontade, ter uma cortina que bloqueie a passagem da luz do sol pode te auxiliar nisso aí sim. Outra coisa que eu gosto muito de trazer para os projetos são itens com valor emotivo, com um valor assim emocional. Como, por exemplo, fotos de família, então fotos do bebê com a família, eu acho isso muito legal. Trazer, por exemplo, o nome do bebê para algum cômodo, né? Por exemplo, em plaquinhas de MDF, colocar o nome do bebê. Colocar alguns itens de decoração que remetam à infância, à inocência. Tudo isso cria uma atmosfera de cuidado, de carinho, de aconchego, onde o bebê vai ser muito bem acolhido e a mamãe vai se sentir confortável também. Uma coisa que eu gosto, né, sempre de salientar, quando eu vou orientar os meus clientes para montar esse tipo de ambiente, é que não tem a ver com o valor que você vai investir. Muitas mães se sentem frustradas porque não podem comprar o mais caro, né? O que às vezes tem aquele sonho de investir, mas não tem condições de investir nisso agora. O que eu quero dizer para vocês é para que vocês acalmem o coração, porque nem sempre o que é o mais caro é o melhor. O que você vai gastar mais vai te trazer a sensação que você queria. Às vezes as coisas mais simples na decoração é que tocam mais o nosso coração, é o que nos deixam mais felizes. Então, a dica é: invista nos itens corretos. Investir nos itens corretos vai fazer com que você tenha a sensação que você quer para esse ambiente dentro das condições que você tem. Então, assim, o que eu acho que são esses itens mais importantes para você colocar aí na decoração, né? Retomando tudo isso que a gente trouxe. Escolher por tons de pintura neutros. Se você quiser trazer algum item mais colorido, mais chamativo, procure investir em itens como almofadas, travesseiros, alguns brinquedos que são pontuais e que você pode trocar com maior facilidade, justamente por conta dessa questão da influência das cores. Tornar um ambiente mais organizado. Então, se você puder investir em caixas organizadoras, em cestos, para você guardar os brinquedos, para você guardar fraldas, os itens que ficariam soltos nesse ambiente, terem uma destinação, vai te ajudar muito a criar um ambiente mais acolhedor. Outra dica, iluminação. Então, ter uma iluminação difusa, isso aí vai te ajudar muito. Ter texturas mais suaves, naturais. Outra dica que a gente colocou aqui que eu acho que pode ser legal: investir nos itens certos para o seu uso. Então, a cadeira de amamentação, o berço, um guarda-roupa que atenda futuramente a sua criança também. Então, eu acho que são esses os itens que são mais importantes e que você pode priorizar na hora de criar o quartinho do seu bebê sem medo, porque vai ficar muito bom. Se você tem alguma dica que eu não falei aqui, quiser colocar nos comentários para ajudar as outras pessoas, aqui você pode ficar à vontade. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se você tiver dúvidas, também pode deixar aqui que eu vou te responder com muito carinho. Um beijo, espero muito poder ter te ajudado e até a próxima!